Quando você tem só o certificado na sua mão, você não é neuropsicopedagoga, você é formada em neuropsicopedagoga. Quando você atua, quando você faz a diferença na vida das pessoas com a prática, aí sim você se torna uma neuropsicopedagoga. Aí está uma neuropsicopedagoga de referência aí na sua região. Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. O primeiro passo para você que pegou seu certificado em mãos, terminou a sua pós e não sabe por onde começar. E eu vou te dizer, você vai achar que você precisa começar pelos protocolos. Você vai achar que você precisa começar pela sua fundamentação teórica. Você vai achar que você vai precisar começar entendendo um monte de instrumentos de avaliação, de intervenção, blá, 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 blá. Mas não. Você se formou neuropsicopedagoga. Mas para você se tornar uma neuropsicopedagoga, você precisa transformar vidas. Eu só me tornei neuropsicopedagoga depois que eu atendi os meus pacientes e transformei a vida deles de uma forma por meio da aprendizagem, da neuroaprendizagem. Então, para você começar, não guarde o seu certificado na gaveta. Pelo contrário, guarde ele numa pastinha, tudo bem, mas faz uma cópia dele, bota ele num quadro, põe ele na sua frente, bota uma foto no seu celular para você ver. Eu sou neuropsicopedagoga e não importa a minha insegurança, não importa a minha vergonha, eu vou começar. Porque assim, gente, né? Olhem para mim, eu não sou material, né? A minha pessoa aqui não é material de blogueira, né? De estar aí nas redes sociais. Gente, eu tenho pavor. Eu vou compartilhar com vocês um Reels que eu fiz, que é sobre a minha primeira live. Gente, a minha primeira live foi um fiasco, Mas a gente tá aqui, a gente não desanimou. Por quê? Porque a mensagem que a gente tem é mais importante do que a nossa vergonha, a mensagem que a gente tem é mais importante do que a nossa aparência. E se vocês voltarem lá em 2020, vocês vão me ver com aquele cabelão imenso. Sim, eu tinha um cabelo de 300 palmos e de coque, de moletom, de camiseta. Eu vinha como eu estava. Por quê? Porque a mensagem importa muito, tá? E foi isso que eu aprendi. E aí eu aprendi que lá atrás, meu primeiro passo, o que realmente me tornou neuropsicopedagoga, não foi o meu certificado, não foi a instituição que eu fiz a minha pós, não foi os instrumentos que eu comprei, não foram, os cursos que eu fiz. O que me tornou neuropsicopedagoga foi o meu posicionamento. Somente quando você se posicionar e conquistar os seus primeiros atendimentos que você se torna, de fato, neuropsicopedagoga. E olha como isso é bem verdade. Eu tenho um certificado de um curso técnico que eu fiz quando eu trabalhava no estado, de técnica em biblioteconomia. Eu fiz 2 anos de curso técnico em biblioteconomia. Eu não me considero uma técnica em biblioteconomia. Eu não me considero uma bibliotecária, mas eu sou formada em biblioteconomia. Entende a diferença? Quando você tem só o certificado na sua mão, você não é neuropsicopedagoga, você é formada em neuropsicopedagoga. Quando você atua, quando você faz a diferença na vida das pessoas com a prática, aí sim você se torna uma neuropsicopedagoga. Aí está uma neuropsicopedagoga de referência aí na sua região. Então, bora lá. Primeiro passo para você se tornar neuropsicopedagoga. Já terminou a pós, vai terminar a pós, você já pode se posicionar. Comece o seu posicionamento. E aí, a gente tem 2 tipos de posicionamento, tá? 2 tipos. E eu vou te falar qual que eu fiz lá atrás, 7 anos atrás, que a gente também nem tinha esse boom tão grande da internet, né, gente? Posicionamento offline. Presença no boca a boca, presença no offline. Somente quando você se posicionar
e conquistar os seus primeiros atendimentos que você se torna, de fato, neuropsicopedagoga. E olha como isso é bem verdade. Eu tenho um certificado de um curso técnico que eu fiz quando eu trabalhava no estado, de técnica em biblioteconomia. Eu fiz 2 anos de curso técnico em biblioteconomia. Eu não me considero uma técnica em biblioteconomia. Eu não me considero uma bibliotecária, mas eu sou formada em biblioteconomia. Entende a diferença? Quando você tem só o certificado na sua mão, você não é neuropsicopedagoga, você é formada em neuropsicopedagoga. Quando você atua, quando você faz a diferença na vida das pessoas com a prática, aí sim você se torna uma neuropsicopedagoga. E quiçá uma neuropsicopedagoga de referência aí na sua região. Então, bora lá. Primeiro passo para você se tornar neuropsicopedagoga. Já terminou a pós, vai terminar a pós? Você já pode se posicionar. Comece o seu posicionamento. E aí, a gente tem 2 tipos de posicionamento, tá? 2 tipos. E eu vou te falar qual que eu fiz lá atrás, 7 anos atrás, que a gente também nem tinha esse boom tão grande da internet, né, gente? Posicionamento offline. Presença no boca a boca, presença no offline. Vou compartilhar as estratégias que eu desenvolvi lá atrás, que eu ensino até hoje e que muitos alunos meus estão utilizando para começarem os seus atendimentos, para começarem o seu posicionamento. Então, primeira coisa, você vai fazer uma coisa muito difícil. Nossa, gente, é um passo muito difícil. Muito difícil. Você vai começar a falar de neuropsicopedagogia. Você vai começar a falar para as pessoas ao seu redor sobre neuropsicopedagogia. Os benefícios da neuropsicopedagogia. Se você está na pós ainda, vai falando da pós e o que é essa oportunidade da pós, quais são os benefícios que essa área tem, quais são as demandas da neuropsicopedagogia. Se você já tem seu certificado, você vai começar a falar de aprendizagem. E ó, não é nada de difícil, é muito fácil. Você vai falar para as pessoas sobre neuropsicopedagogia. Você vai falar para as pessoas que elas não vão aguentar mais, que elas vão olhar para você e falar: ih, lá vem a neuropsicopedagoga. Ou eles vão falar para você assim: ih, lá vem a neurociências, lá vem a pedagoga que fala de neurociências, e ó, lá vem, vamos escutar de TDAH de novo. Tá? Se ninguém tá fazendo isso ao teu redor, é porque você não tá falando de neuropsicopedagogia suficiente. As minhas alunas, elas falam que a família delas já fala assim: meu Deus, tá escutando a Karen de novo. Meu Deus, mas essa mulher não para de falar. Tanto que eu ganhei um apelido bem carinhoso da mãe de uma aluna minha, de metralhadora. Mas essa mulher é uma metralhadora, não para. Dispara, é isso aí. E você tem que ser uma metralhadora da neuropsicopedagogia também. Sem apologias a armas, claro, com certeza. Mas você precisa falar, cansar as pessoas, para que quando elas escutem alguma coisa de aprendizagem, de neurociências, de psicologia cognitiva, de atenção, memória, TDAH, dislexia, disgrafia, elas vão lembrar de você. Nem que elas não queiram, nem que seja com raiva, mas elas vão lembrar de você. E quando elas encontrarem uma pessoa, quando tiver alguém perto dessas pessoas que precisar de um neuropsicopedagogo, com certeza ela vai indicar você. Porque ela vai lembrar de você. E foi isso que eu comecei a fazer, gente. Literalmente, nos almoços de família, eu comecei a falar de neuropsicopedagogia. No meu trabalho, eu comecei a falar de neuropsicopedagogia. Na escola, com os meus vizinhos. Aonde eu ia, eu comecei a falar de neuropsicopedagogia. Então, ó, R$0 investido, não custa nada, basta você falar. Neuropsicopedagogia o tempo todo. Isso é o caminho. Isso é você divulgar a neuropsicopedagogia. É isso aí. E a gente tem que falar. Pagar, né? Falar não paga imposto. Então, fale para o maior número de pessoas. Fale para as pessoas do seu convívio.
Uma hora alguém vai indicar você. Uma hora alguém vai lembrar que você é neuropsicopedagoga, especialista em neuroaprendizagem, trabalha com todos os processos de desenvolvimento de aprendizagem e vai encaminhar alguém para você. E aí a gente começa. Então, primeiro passo para construir um posicionamento no offline é você falar simplesmente. Fale para as pessoas. Fale o tempo todo de neuro. Toda brecha que você tiver, fale de neuropsicopedagogia.